Vamos estudar agora a difração por duas fendas, né? Só relembrando do capítulo anterior, né, quando estudamos o experimento de Young da dupla fenda, nós idealizamos o caso em que as fendas eram muito mais estreitas que o comprimento de onda da luz utilizado. Agora vamos analisar o caso quando as fendas são relativamente largas, né? Observamos agora que a interferência da luz produz franjas claras de diferentes intensidades, né, e combina efeitos de interferência e difração. Nós vamos primeiramente aqui, fazer um review, né, das duas situações anteriores. Tá? Então aqui no experimento de Young, quando nós temos duas fendas, né, muito estreitas, tá? Quando, né, uma frente de onda chega, né, em um anteparo com essas duas fendas estreitas, né, cuja largura da fenda é bem menor que o comprimento de onda da luz, né, nos deparamos com um padrão de interferência de máximos e mínimos de mesma intensidade, né, aqui como mostra a figura. No caso da difração por uma fenda, que nós estudamos agora há pouco, né, a largura da fenda ela tem dimensões consideráveis, tá, em relação ao comprimento de onda. Então, a figura de difração característica possui um máximo central, tá, mais intenso, e outros máximos e mínimos, né, laterais intercalados com intensidade luminosa cada vez menor. Tá? Então, esse aqui é o padrão da figura de difração por uma fenda. Agora, né, a situação em que temos novamente, né, duas fendas, só que com larguras bem maiores, né, que é a do experimento de Young. Nesse caso, a figura de difração observada mostra o efeito combinado, né, da interferência e da difração. Tá? Como se a curva de intensidade da difração por uma fenda envolvesse aqui, ó, a curva, né, da difração por duas fendas. Portanto, a intensidade pode ser calculada substituindo na intensidade inicial I0 do padrão da dupla fenda a intensidade que calculamos para a difração de uma fenda. Tá? Então aqui está a expressão para a intensidade da luz no experimento de Young, né, e vamos substituir o termo, no termo I0 a intensidade da difração por uma fenda, que é essa expressão aqui. Né? Assim é fácil ver que a expressão final, né, para superposição dos efeitos de difração e interferência na dupla fenda, tendo cuidado aqui, olha, de redefinir, né, esse I máximo aqui, olha, lembrando que I máximo é uma constante, né? Na hora que eu substituir, eu vou ter aqui 4Im, né, que vai ser uma constante também, então nós redefinimos como apenas I máximo, tá? Lembrando que alfa e beta são conhecidos, né, da gente. Então aqui, olha, alfa dado por πa sobre lambda seno θ, expressão que nós mostramos agora há pouco, e beta lá do capítulo 35 do experimento da dupla fenda, né, πd lambda seno θ. Lembrando aqui, olha, que o d, no caso da dupla fenda, né, é a distância entre as duas fendas, tá? Podemos ver mais claramente o efeito combinado dos dois efeitos, né, com os gráficos de intensidade relativa, né, para as três situações. Aqui, olha, é o caso dessa sobreposição dos efeitos de interferência e difração. Aqui, separadamente, só o efeito de interferência e aqui só o efeito de difração. Tá? Então, aqui, olha, a sobreposição dos dois gera esse gráfico de intensidade, né, da difração por duas fendas. Bem, vamos fazer um exemplo. O exemplo 3, né, do capítulo. O problema fala o seguinte: em um experimento de dupla fenda, o comprimento de onda lambda da luz incidente é de 405 nanômetros. A distância d entre a fenda é de 19,44 micrômetros e a largura A da fenda é de 4,05 micrômetros. Considere a interferência da luz que passa pelas duas fendas e também a difração da luz em cada fenda. E ele pede, letra A, quantas franjas claras podem ser observadas no bico central da envoltória de difração? Letra B, quantas franjas claras podem ser observadas em um dos dois primeiros máximos secundários da figura de difração? Bem, vamos lá para a solução. O que o problema nos deu aqui? Olha, ele nos deu o comprimento de onda da luz envolvida, nos deu a largura da fenda,
né, e nos deu a distância entre as fendas. Bem, a quantidade de franjas claras, né, de interferência é limitada pelo padrão, né, de difração. Tá? Para saber a quantidade de máximos dentro da envoltória, vamos combinar as expressões de máximos para interferência na dupla fenda com, né, a de mínimo da difração de uma fenda. Então, é mais ou menos a seguinte ideia, né? Digamos que nós temos aqui, olha, o padrão característico de interferência de vários máximos e chegasse aqui, olha, a envoltória de difração de uma fenda e limitasse a quantidade de máximos que tem aqui, olha, dentro, né, dessa envoltória máximo de interferência. Então a ideia aqui, olha, é calcular a quantidade de picos que tem aqui dentro do máximo central, tá? Como é que eu faço isso, né? Basta eu saber aqui a limitação que eu tenho nesses dois mínimos laterais de difração de uma fenda. Seria o caso aqui, para a expressão de mínimo da difração de uma fenda, m igual a 1. Tá? Então eu combino as duas expressões. Então aqui, olha, a expressão para interferência na dupla fenda, tá? E aqui a expressão para o ponto de mínimo, aqui no caso ponto de máximo, e aqui o ponto de mínimo na difração de uma fenda. Eu estou colocando o índice 1 e 2 aqui, olha, é justamente para nós diferenciarmos as expressões, porque elas são bem parecidas, né? Aqui seria o caso da difração de uma fenda, índice 1, e aqui, olha, a interferência para duas fendas, por isso que eu coloquei índice 2. No caso aqui, olha, eu quero saber a limitação desse pico central, então aqui, olha, é primeiro mínimo. Então aqui, olha, dentro desse máximo, então eu vou limitar nesse primeiro mínimo. Então no caso aqui, olha, M1 igual a 1. Tá? Então vou dividir a expressão de cima pela de baixo. Então fica d seno θ dividido por a seno θ é igual a m2 lambda dividido por m1 lambda. Onde m1, no caso aqui, olha, é igual a 1. Que é esse primeiro mínimo. Eu quero limitar e calcular quantos m's vai ter aqui dentro desse máximo central. Então aqui, olha, né, cortando seno com seno, né, eu vou ter aqui, olha, que m2, cortando lambda com lambda também, vai ser d sobre a. Então eu vou encontrar a quantidade de m's que eu tenho aqui, ok? Por um lado, e depois eu duplico para os dois lados, né? Então aqui, olha, substituindo os valores, d foi dado no problema, 19,44 e a 4,05, fazendo essa continha, não é difícil encontrar 4,8. Ou seja, né, até o quarto m vai estar dentro desse pico central. Tá? O quinto m já vai estar fora. Então, eu vou ter 4 m's para esse lado, 4 para esse, mais o central. Logo, né, então, a envoltória central de difração deve conter o pico central, no caso M2 igual a 0, né, e 4 picos laterais de cada lado, num total de 9 franjas claras. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Olha, eu vou ter o pico central, M1, M2, M3 e M4. Tá? E da mesma forma por simetria para esse lado. Né? Perceba que aqui, olha, que o M5, né, a envoltória de difração praticamente elimina o efeito do M5. Ele existe aqui, mas é muito pequenininho e está fora do pico central. Bem, na letra B, né, ele quer saber a quantidade de franjas claras ou de picos aqui, ó, nesse primeiro máximo lateral, secundário, mesma coisa. Tá? Bem, o raciocínio é o mesmo, só que agora, né, ao invés de ser M1, vai ser M2. Então, vou limitar aqui, olha, M igual a 2. Então, tudo que está dentro desse intervalo aqui, ó, entre 1 e 2, vou limitar por 2, tá? Bem, fazendo a mesma continha aqui, olha, né, isolando M2, eu vou ter 2D sobre A, substituindo novamente, né, não é difícil encontrar 9,6, tá? Ou seja, até o nono M, ele vai estar, né, aqui dentro. Tá? A partir do décimo vai estar fora do segundo máximo, do primeiro máximo secundário. Se eu pudesse dar um zoom aqui na figura, olha, né? Eu teria aqui, olha, o M5, né, que eu já falei que está fora do pico central. Vou ter 1, 2, 3, 4, 5 picos aqui dentro. Ok? Então vai do 5 até o 9. Tá? Então, logo teremos 5 franjas claras no primeiro máximo secundário.
Ok? É isso aí. Bem, agora vamos para o tópico da difração por uma abertura circular. Tá? Os casos anteriores que nós frisamos, né, nós fizemos uma aproximação para uma fenda, né, digamos, retangular. Tá? Que nós até desprezamos as dimensões, né, no caso, o caso bidimensional. A fenda era estreita, né, uma aproximação de Fraunhofer. Então, nessa sessão, vamos discutir a difração produzida por uma abertura circular. Tá? A figura produzida consiste em um disco luminoso cercado por anéis concêntricos claros e escuros no padrão característico de difração. Então, imaginemos a seguinte fenda, tá aqui, olha, né? Com uma abertura circular no centro. Então, tá aqui a fenda numa visão em perspectiva, tá? E, né, ela é submetida a um feixe de ondas planas em uma tela. Aqui, olha, nós vamos projetar a figura de difração, tá? Podemos ver um pouquinho melhor aqui, ó, tá? Novamente, nosso objetivo aqui é encontrar a posição angular, né, do primeiro mínimo em função desse ângulo, né, tá? Como nós fizemos no problema de uma fenda. Porém, a análise quantitativa do problema da abertura circular, mesmo usando as condições de Fraunhofer, é extremamente complexa matematicamente falando. Usando, nesse caso aqui, funções especiais, como a função de Bessel, né, ultrapassando o nível proposto para esse curso e para o nosso livro-texto também. No entanto, a expressão da solução desse problema deve ser familiar para vocês, tá? Quando lembramos a solução da difração por uma fenda. Então, considerando uma abertura circular de diâmetro d, né, a posição do primeiro mínimo será dada por d seno θ igual a 1,22 lambda. Tá? Essa expressão a gente não vai deduzir, né? Como nós falamos, é muito complexo matematicamente, mas a expressão final aqui, olha, ela é similar, se nós compararmos aqui, olha, o caso para uma fenda, né? Onde nesse caso o m aqui, olha, vai ser limitado pelo primeiro zero da função de Bessel, né? De 1,22, né? Na verdade, o primeiro zero dividido por π, que vai dar 1,22, né? Seria 3,83, se não me engano, dividido por π, que vai dar 1,22. Onde esse d aqui, olha, vai ser o diâmetro da abertura circular, tá? Então, se nós compararmos aqui, olha, a expressão, né? Esse fator 1,22 aparece pela forma circular da abertura, né? Onde, nesse caso, o ângulo θ é o ângulo entre o eixo central e a reta que liga o centro do anel à posição do mínimo. Tá? No caso aqui, olha, seria esse primeiro mínimo aqui circular. Novamente está atrás do mínimo. No caso da abertura circular e também da fenda única, eles nos remetem a uma situação muito importante para o nosso sistema visual ou de vários instrumentos ópticos, que é a capacidade de distinguir dois objetos pontuais distantes, né, cuja separação angular é pequena, ou seja, está associada à resolução das imagens produzidas dos objetos. Se nós pensarmos, né, a situação inversa, em que os nossos olhos funcionam como a tela utilizada para a projeção da figura de difração e que nossa análise da difração de Fraunhofer acerca da utilização de lentes convergentes para focalizar a luz em pequenas distâncias, né? Uma vez que nós conhecemos, né, que nós temos uma lente natural que é o cristalino, podemos usar um critério matemático, né, para a nossa análise, né, da difração por uma abertura circular, tá? Para especificar a resolução entre essas duas fontes, tá? Portanto, quando o máximo central de uma imagem coincide com o primeiro mínimo da outra imagem, né, as imagens são consideradas resolvidas. Tá? Essa condição, né, limitante de resolução é conhecida como critério de Rayleigh. Tá? Então, nossa estratégia aqui é coincidir, né, o máximo, né, com o primeiro mínimo da outra imagem. Tá? Então, a expressão aqui, olha, né, dos mínimos, nós já colocamos aqui para
abertura circular, né? Se nós considerarmos que o ângulo é muito pequeno, então o seno de θ vai ser aproximadamente igual a θ em radianos, tá? Nós temos a expressão aqui, olha, que caracteriza o critério de Rayleigh, né? Então o θr, né, o ângulo limite aqui, ó, para Rayleigh seria 1,22, né, lambda sobre d, claro, novamente para θ pequeno, expresso em radianos, tá? Bem, a figura abaixo mostra três situações, né? A primeira, quando os objetos não podem ser resolvidos, tá? Estão sobrepostos aqui, podemos dizer assim, né? Por causa da difração. Nesse caso aqui, olha, a gente pode observar que os máximos centrais estão coincidentes, né? De tal forma que não tem resolução nenhuma. A segunda, né, onde a separação angular das duas fontes pontuais faz coincidir, né, o máximo central da figura de difração de uma das fontes com o mínimo, né, com o primeiro mínimo da outra, ou seja, aqui seria a situação limitante, exatamente no critério de Rayleigh, onde nós começamos a resolver, né, as duas fontes, nós conseguimos perceber que existem duas fontes. E a terceira aqui, olha, em que os objetos já estão completamente distinguíveis, né, ou resolvidos, podemos dizer assim. Para ficar mais clara ainda, né, a situação, podemos mostrar os gráficos das intensidades luminosas, né, para cada um dos objetos, tá? Nos três casos. Primeiro, a intensidade, né, das ondas completamente sobrepostas, né, onde não existe resolução nenhuma. Elas vão estar se sobrepondo, formando na verdade um pico, como se tivesse apenas uma fonte. Tá? O segundo, onde elas já estão exatamente no critério de Rayleigh, tá? E o terceiro caso, onde elas já estão completamente resolvidas, tá? Podemos ver aqui, olha, por outra perspectiva, né, considerando, né, as fontes 1 e 2, tá? Estou considerando aqui fonte 1 e 2 e a separação angular entre elas, lembrando que esse ângulo vai ser o mesmo daqui, né? São opostos pelo vértice. Aqui é a primeira situação, onde as fontes estão completamente sobrepostas, né, e não existe resolução. Aqui, olha, o segundo estágio, tá? Aqui no critério de Rayleigh, exatamente. E aqui com as fontes completamente resolvidas, tá? Bem, aqui nós temos uma animação que serve para ilustrar, né, um pouco melhor a situação, né, do critério de resolução, tá? Nessa animação aqui nós temos as funções que caracterizam, né, esse processo da difração, tá? Eu tô com, aqui o S seria a separação angular, tá? Então nós podemos aqui, olha, manipular a separação, né? Se eu aumentar aqui a separação, posso chegar no critério de Rayleigh, tá? E aqui, ó, elas estão resolvidas, tá? Se eu aumentar a separação, elas vão estar cada vez mais, né, resolvidas e vai ser completamente distinguível, né, as duas fontes, tá? Se eu diminuir novamente aqui, olha, a separação angular, as fontes novamente ficam, né, não resolvidas, tá? Novamente aqui, ó, chegar ao critério de Rayleigh aqui, onde as fontes estão resolvidas, e aqui, ó, aumentando a separação angular, né? Só para brincar um pouquinho aqui em relação ao critério de resolução, né, para uma abertura circular. Bem, na sequência nós temos um próximo exemplo, né? O exemplo 4 do capítulo fala o seguinte, olha, uma lente convergente circular, né, de diâmetro d igual a 32 mm e distância focal de f igual a 24 cm forma imagens de objetos pontuais distantes no plano focal da lente, ou seja, a imagem é formada exatamente na distância focal, né? O comprimento de onda da luz utilizada é de 550 nanômetros. Aí ele pede, olha, considerando a difração introduzida pela lente, né, qual deve ser a separação angular entre os objetos pontuais distantes para que o critério de Rayleigh seja satisfeito? Letra B. Qual é a separação Δx, né, dos centros das imagens no plano focal? Ou seja, qual é a separação dos picos centrais
das duas curvas. Tu quer saber o ΔX aqui, ó, essa separação, tá? Vamos lá então. Dados do problema aqui, olha, comprimento de onda 550 nanômetros, ele deu aqui a D igual a 32 milímetros e F igual a 24 centímetros, tá? Então aqui, olha, para que as imagens satisfaçam o critério de Rayleigh, perceba que nessa situação, né, aqui a lente faz o papel da fenda circular, né? Ela vai fazer os feixes se misturarem para ocorrer a difração nesse ponto aqui, formar a figura de difração, tá? Então aqui, olha, para que as imagens satisfaçam o critério de Rayleigh, o ângulo θi, né, que seria esse aqui, olha, ele deve satisfazer, obviamente, a expressão do critério de Rayleigh, tá? Considerando que esse ângulo é pequeno, né, em radiano. Então aqui, olha, agora é só substituir. O comprimento de onda foi dado no problema, o D também foi dado no problema, tá? Então fica 1,22, né, vezes 550, vezes 10 a menos 9, já estou transformando aqui, olha, de nanômetros, né, para metros, tá? E aqui, olha, de milímetros para metros, tá? 10 a menos 3, prefixo SI. Fazendo essa continha aqui, olha, não é difícil encontrar 2,097 vezes 10 a menos 5 radianos. Matamos a letra A, né? Na letra B, ele quer saber a separação dos picos centrais, ou seja, ele quer saber esse ΔX. Bem, a gente pode analisar esse triângulo retângulo aqui, olha, né? Considerando aqui, olha, né, que a tangente do ângulo θ sobre 2, θi sobre 2, né, vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente, onde o cateto oposto vai ser ΔX sobre 2 e o cateto adjacente vai ser f, a distância focal. Tá? Então a tangente de θi sobre 2 é igual a ΔX sobre 2 sobre f. Bem, vou isolar f, considerando o caso em que, né, os ângulos são muito pequenos, então a tangente vai ser aproximadamente igual ao próprio ângulo. A tangente de θi vai ser aproximadamente igual a θi, isso em radianos, né? Então, obviamente, a tangente de θi sobre 2 vai ser igual a aproximadamente θi sobre 2. Então, eu posso isolar aqui, olha, o meu ΔX, passo esse f para cá, né? Passo depois o 2 multiplicando, vai cortar 2 com 2. Eu vou ter ΔX é igual a f θi. Agora, olha, é só substituir. θi nós já encontramos aqui na letra A. Então, substituindo, né? Já transformando aqui, olha, de centímetros para metros, tá? Fazendo a continha, não é difícil encontrar aqui, olha, 0,5 vezes 10 a menos 5 de metro. Ou, mesma coisa aqui, olha, 5 micrometros, tá? Matamos, portanto, aqui a letra B, né? Bem facinho o problema. Vamos para o próximo. Exemplo 5, né? Fala o seguinte: luz de comprimento de onda 589 nanômetros é usada para visualizar um objeto por um microscópio. Se a abertura da objetiva, né, da lente, né, tem um diâmetro de 0,9 centímetros, ele pede qual é o ângulo limite de resolução do microscópio, né? Letra B, qual o limite máximo de resolução desse microscópio para a luz visível? Então, vou ter que usar um comprimento de onda no limite do visível, né? Mais ou menos o violeta aí. E letra C, suponha que a água, né, que tem aqui o índice de refração 1,33, preencha, né, o espaço entre o objeto e a lente, né? Que efeito isso tem no poder de resolução quando a luz de 589 nanômetros é utilizada? Vamos ver a variação, né, do ângulo limite do critério de Rayleigh, considerando aqui, olha, a variação do comprimento de onda em decorrência do meio. Bem, vamos lá, né? O problema nos deu aqui, olha, o comprimento de onda de 589 nanômetros, tá? Nos deu aqui o diâmetro da lente, 0,9 centímetros, e deu o índice de refração da água. Bem, o ângulo limite de resolução, expressão do critério de Rayleigh, tá? 1,22 vezes lambda sobre D, tá? Bem, o lambda foi dado no problema, o D também, olha, só substituir direto. Então, o comprimento de onda dessa luz de 589, já transformando aqui, olha, para nanômetros, 10 a menos 9, e aqui transformando, né,
de centímetros para metros, tá? O cent 10 a menos 2. Fazendo essa continha, não é difícil encontrar 7,984 vezes 10 a menos 5 radianos. Bem, matamos a letra A. A letra B, ele quer saber, né, qual seria o limite, né, de resolução quando está no limite do espectro visível, ou seja, eu vou variar o comprimento de onda lambda aqui. Então, o limite do visível, né, seria o menor comprimento de onda, estaria aqui em torno, né, da luz violeta de aproximadamente 400 nanômetros. Então aqui, olha, mesma expressão, só vou mudar o comprimento de onda, tá? Então aqui, olha, substituindo na expressão agora o comprimento de onda do limite do visível, né, o limite inferior, tá? Novamente aqui o mesmo diâmetro, fazendo a continha não é difícil encontrar 5,422 vezes 10 a menos 5. Perceba aqui, olha, né, que a resolução do microscópio vai variar, né, com o tipo de luz utilizada, ou melhor dizendo, com o comprimento de onda dessa luz, tá? E letra C, né, ele quer saber o comprimento de onda da luz, né, de 589 nanômetros. Ele quer saber o critério de Rayleigh quando se utiliza essa luz de 589 nanômetros, né, na água. Então a gente coloca um meio entre a objetiva e o objeto, entre a lente e o objeto. Tá? Primeiramente a gente tem que encontrar qual vai ser o comprimento dessa luz de 589 nanômetros considerando a água. Essa expressão aqui, olha, nós introduzimos no capítulo anterior, né, de interferência, que seria a variação do comprimento de onda, né, com um determinado meio, tá? Então aqui, olha, basta eu dividir o comprimento de onda no ar ou no vácuo, que é aproximadamente igual, pelo índice de refração desse meio. Aí eu vou ter o comprimento de onda nesse meio da radiação. Então, substituindo, olha, 589 dividido pelo índice de refração na água, eu vou encontrar, né, que essa mesma luz nesse meio vai ter um comprimento de onda de 442,85, tá? Veja que diminuiu o comprimento de onda. Agora é só substituir na expressão do critério de Rayleigh. Então fica 1,22 vezes o comprimento de onda de 442,85 nanômetros, já estou transformando para metros aqui, dividido pelo diâmetro. Tá? Fazendo essa continha, não é difícil encontrar aproximadamente 6 vezes 10 a menos 5 radianos. Então perceba aqui, olha, que a resolução do microscópio é afetada com a mudança de luz, né, ou seja, com outro tipo de luz, tá, de outro comprimento de onda, e também afetada com a mudança de meio, porque o meio faz alterar o comprimento de onda, né, dessa luz. Ok? Bem facinho.